Olá, bom dia. Hoje eu quero compartilhar algo que eu achei interessante, né? Na nossa vida, no dia a dia, a gente às vezes pode sofrer algum tipo de adversidade, né? Um contratempo. Pode ser uma questão econômica, pode ser uma questão de saúde, né? Digamos que fosse assim uma questão de saúde. Aí você tem um problema de saúde que o governo ele está disponibilizando para todas as pessoas e é só o que você tem que fazer. Você tem que ir lá num órgão público, né? Num posto, num ambulatório, se cadastrar e ser atendido para resolver essa questão de saúde, né? Então o governo não vai pegar você, levar lá no posto, lá no ambulatório ou até no hospital. Você que tem que, né, ir. A não ser que seja um caso de sem condição, né, que aí alguém vai chamar a ambulância, mas alguém vai levar você lá no hospital. Ou você vai pelos seus próprios pés, suas próprias pernas, ou alguém te leva. Mas o fato é que você tem que ser levado lá. Muito bem. Muitas pessoas hoje ficam se perguntando e às vezes conhecem a palavra de Deus, a Bíblia, mas quando ela é perguntada, né, qual será o seu futuro? Aí a pessoa fala assim, eu só não sei assim, né? Não, mas olha, eu faço o que é bom, o que é certo, né? Eu não atrapalho as pessoas, até ajudo algumas pessoas ou instituições, né? Eu sou uma pessoa que tento fazer o bem sempre, né? Tento ser uma pessoa justa diante das pessoas, de Deus, diante da minha consciência. Eu acho que eu estou me esforçando, né? Isso é louvável, é louvável. Deus, eu acho que se agrada muito de quando nós nos esforçamos para fazer o bem, com certeza. No entanto, o ponto é, se eu tomo um caminho, que eu saio aqui de Ribeirão, porque eu estou em Ribeirão Preto, né, estado de São Paulo. Eu pego a Anhanguera em sentido para Cravinhos, por exemplo. Eu sei que de Cravinhos vai aparecer outras cidades, né, Serrana, Santa Rita do Passa Quatro. Eu sei que 300 quilômetros depois, mais ou menos, é São Paulo. Então, se eu tomo um caminho e ali as placas indicam que esse caminho é para São Paulo, alguém teria dúvida de que isso estaria errado? Você ficaria na dúvida lá na Anhanguera? Você sabe que eu fiz uma introdução falando de saúde, né? Passei para essa, mas eu vou explicar o porquê eu fiz isso. Então, se eu pego aqui Ribeirão Preto, saio para Anhanguera em sentido Cravinhos, né? Estou falando aqui do estado de São Paulo, para quem conhece, deve conhecer bem. Eu vou passar em Cravinhos, Serrana, tal, né? Leme, que é a cidade que eu nasci, Araras, né? Limeira, e vai, Campinas, chego em São Paulo. Não tem jeito, as placas indicam o caminho e o destino. Ok. E por que então, quando a pessoa que diz ter aceitado a Cristo, né? Quando ela ouviu a palavra, ela aceita a Cristo, ela não tem certeza da sua salvação? Olha que dúvida cruel, porque é o futuro eterno, eterno, meu, seu e de todo ser humano. Depende dessa certeza. Não somente a certeza da salvação, porque muitas vezes nosso coração nos engana, né? Mas será que tem alguém confiável, assim como essas placas na estrada da Anhanguera que eu mencionei, será que tem um indicador confiável? Fala assim, eu estou no caminho certo, agora eu tenho certeza, e agora eu estou feliz porque eu estou realmente indo para o meu destino. Será que tem alguém que cumpre, que dá para a gente essa condição, essas 3 etapas? Ou seja,
eu ter a certeza, ter a confiança, né? A certeza, saber que é o caminho certo e ter alegria. Vamos ver? Vamos ver aqui em João. Convido você para ler comigo. João capítulo 5. O Evangelho de João, capítulo 5, versículo... Vou ler até o 23 também, mas o foco é o 24. Então, João capítulo 5, versículo 23, Jesus dizendo: para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, certamente não honra o Pai que o enviou. Agora, olha as placas aqui, ó. Jesus disse assim: eu lhes digo a verdade. Que verdade? Quem ouve minha mensagem, primeira placa, crê naquele que me enviou, a segunda placa. Olha, parece que é, hein? Tem, o verbo ter no presente, tem a vida eterna, tem. Quarta placa, jamais será condenado. Quarta placa, jamais será condenado. E a quinta placa, que dá certeza e alegria, mas já passou da morte para a vida. Outro dia, conversando com uma pessoa, ela falou assim: mas se eu resvalar aqui, não vou ter isso não. Acabamos de ver as placas indicando. Quem ouve a mensagem de Cristo, crê naquele que o enviou. Esses são os dois passos que a gente tem que dar, né? Pega o carro, liga e acelera. Pronto. Agora eu estou vendo as placas. Olha, você ouviu a mensagem, creu naquele que enviou Jesus Cristo, ou seja, Deus. Agora, você já tem a vida eterna, não entra em juízo ou julgamento, mas passou da morte para a vida. Então, como que eu posso ter certeza que eu sou salvo, eternamente salvo? Pelos meus sentimentos? Ora, é claro que não. Por que não? Porque os meus sentimentos, eles são falhos. O coração é enganoso. Mas a palavra de Deus, você vem me falar que a palavra de Deus, ela é falha? Jesus, ele estava delirando quando ele falou isso? É sério? Tem certeza do que você está falando? Então, quando a gente tem alguém que fala assim: olha, Josué, fulano, você está passando por essa situação aí, tem lá no hospital tal um médico muito bom que ele atende esses casos e tem sucesso. Não é complicado não, vai lá, ele resolve. É uma cirurgia simples, você vai, faz a cirurgia, faz uns exames antes, faz a cirurgia e todas as pessoas saem bem. Porque resolve, é um procedimento que resolve. Qual é o procedimento que resolve a nossa incerteza? Nós não sabemos o caminho para termos a alegria da salvação. É Cristo. Cristo. Não é meu coração. Não é o que os outros falam para mim. Não, é Cristo. Cristo. Cristo é a placa para todo o caminho. Aliás, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é muito mais do que placas. Ele é a própria vida. É o caminho, a verdade e a vida. Ninguém poderia falar, se fosse apenas então, somente um simples humano, do jeito que ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele foi lá visitar Lázaro, que ele já tinha morrido, já estava morto há 4 dias, e a irmã de Lázaro falou assim: se o senhor estivesse aqui, né? Ela falou: eu sei que ele ressuscitará nos últimos dias. Ela falou: se o senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E Jesus falou: ele ressuscitará. Aí ela falou: eu sei, na ressurreição do último dia. Jesus disse: eu sou a ressurreição. Então, da próxima vez que alguém perguntar para você, o que a sua mente ficar indagando: será que eu sou salvo? Será que eu serei salvo? Meu amigo, minha amiga, por favor, pegue a palavra de Deus, leia, ore a Deus, peça ajuda ao Espírito Santo, para que você, de fato, creia
naquilo que o maior homem que já viveu nessa terra, porque ele não era só homem, era um homem e Deus. Ele deu a sua vida por nós. Ele se esvaziou da sua natureza divina para se tornar humano, para poder sentir uma coisa que nunca ele tinha sentido. Ele aprendeu, Deus aprendeu. Aprendeu o quê? Sofrimento humano. O sofrimento que a gente sofre, mas ele que criou, que nos criou. Olha que coisa impressionante. Então, como é que a gente pode dar o direito a qualquer voz, a nossa voz, ao de outros, que a gente tem que pagar não sei quantas vidas, que a gente tem que fazer não sei o quê, dar os bens, dar isso, daquilo, daquilo outro, dízimos, etc. Se você quer dar um dízimo na igreja que você vai, se você quer fazer obras de caridade, faça. Mas nunca, eu vou repetir, nunca atrele a sua salvação às suas obras. Não, de jeito nenhum. Entendeu? As obras, quando a gente... A Bíblia, Jesus deixa claro lá para Nicodemos, em João capítulo 3, que ninguém pode ver o reino de Deus a não ser que nasça de novo. E esse nascer de novo é sermos gerados pelo Espírito, porque aos olhos de Deus, antes de aceitarmos Cristo, nós somos mortos. Estamos mortos. Aí o Espírito Santo infunde a vida na gente. Aí a gente tem condição de aceitar Cristo. E aí nós estaremos em condições de fazer as obras que foram preparadas antes da fundação do mundo, que Deus preparou para aqueles que de fato aceitaram o seu Filho. Continuaremos sendo pecadores. Não confunda uma coisa com a outra. Não confunda alhos com bugalhos. Continuaremos pecando. Mas o apóstolo João falou: filhinhos, eu vos escrevo para que saibais que se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus. Então não atrele essa salvação a sentimento seu, ou o que os outros falam. Não atrele sua salvação para um conjunto de regras e normas de alguma religião que fala o que você tem que fazer para que Deus o aprove, para que você fique em constante e ininterrupta indagação. Será que serei salvo? Será que não? Isso daí é conversa, sabe do quê? Satanás. Eva foi enganada por Satanás porque ele falou assim: é isso mesmo que Deus disse? É isso mesmo? Então agora você fica assim ouvindo essa voz. Não, é isso mesmo que está na palavra de Deus? Que você creu, está salvo? Será? Porque tem outra passagem que fala assim, que temos que ter obras, né? E ele vai falando coisas, só que os textos têm que ser colocados no contexto, não pegar isolado. Se pegar textos isolados e não colocar em conjunto com outros, a gente corre o sério risco. Pode ser que a gente já seja salvo, mas a gente perde uma coisa que é importantíssima na vida. Porque a Bíblia diz e fala e chama Deus de o Deus feliz. Agora imagina você perder a alegria durante toda a sua vida. Você está salvo, mas não está feliz, não está alegre. Então, tome posse da sua salvação, crendo que Cristo disse o seguinte: aquele que ouve a minha mensagem, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ó, tem. Entenda, ponha isso na cabeça. Ó, abra a orelha. Tem a vida eterna. É João 5:24. Além de ter a vida eterna, não entrará em juízo. Passou da morte para a vida. Que Deus abençoe você profundamente. Porque essas palavras não sou eu que falo. Não. Eu sou um pecador igual a você. Se a gente for fazer competição, não sei quem vai ser, mais ou menos. Então é isso. Ore a Deus, peça ajuda. Se você tem dúvida, mas não confie nos seus sentimentos, confie no que Jesus Cristo falou em João capítulo 5, versículo 24. É nele que nós temos que confiar. É nele que nós devemos depositar confiança. É nele, porque Deus falou em João 3,16. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não seja destruído, não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna. Crê você nisso? Eu, Josué, creio. Absolutamente, totalmente. Grande abraço.